Notícias de última hora diretamente do Palácio de Buckingham. Uma revelação exclusiva. O rei Charles teria assinado um decreto secreto de transferência de poder na calada da noite. Exatamente as Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation de ontem, uma reunião ultra secreta foi realizada nos aposentos privados do rei. Lutando contra uma grave exaustão vascular que agora ameaça sua capacidade de continuar governando, o rei Charles III tomou a drástica decisão de romper com uma tradição real de mais de 1000 anos, transferindo a autoridade constitucional para o príncipe William por meio de um decreto sem precedentes na história moderna. Sua intenção era clara: garantir uma sucessão ordenada e salvaguardar o trono antes que seu estado de saúde se deteriorasse irremediavelmente. Mas a situação escalou instantaneamente. A rainha Camila, determinada a não se tornar uma rainha fantoche sem poder, invadiu a sala e lançou um ultimato explosivo. Ela declarou que, a menos que seja oficialmente nomeada corregente com autoridade governamental real, divulgará documentos médicos confidenciais comprovando a incapacidade mental do rei, desencadeando o que poderá se tornar a crise constitucional mais devastadora que a monarquia já enfrentou. No entanto, Camila não percebeu que a princesa Anne já estava presente, escondida em silêncio, detendo algo muito mais perigoso, um veredicto antigo deixado pela falecida rainha há mais de Language Not Registered for Generation anos. Então, que verdade horrível está enterrada no misterioso pacto secreto de Sandringham em posse de Ana? Uma verdade capaz de destruir a posição de Camila num instante. E uma vez que as portas do palácio se fechem atrás deles, quem finalmente se apresentará como o verdadeiro governante da Inglaterra? O rei Carlos III acabara de encerrar uma recepção diplomática de 3 horas com representantes da Commonwealth. Assim que as imponentes portas de carvalho da sala de Language Not Registered for Generation se fecharam atrás dele, o sorriso diplomático impecável desapareceu de seu rosto. Ele cambaleou, agarrando-se à borda de uma mesa próxima com a mão direita para se firmar. Uma onda brutal de tontura o atingiu como um tsunami, apagando seu senso de equilíbrio e consciência. Sua respiração tornou-se áspera e irregular. Cada inspiração era difícil, enquanto seu coração batia descompassadamente como se pudesse explodir através de sua caixa torácica envelhecida. O professor Evans, chefe da residência médica, esperava discretamente na câmara privada adjacente. Aproximou-se imediatamente, calmo, sereno, quase friamente distante. Após Language Not Registered for Generation Minutos, examinando os sinais vitais do rei e analisando as últimas imagens de ressonância magnética, Evans retirou lentamente os óculos, com o rosto sério. "Vossa Majestade", disse ele em voz baixa, mas a voz rompendo o silêncio. "Não podemos mais adiar a ação. Os indicadores de exaustão vascular atingiram níveis críticos. O estresse está restringindo severamente o fluxo de oxigênio para o cérebro. Se esse ritmo continuar, um acidente vascular cerebral catastrófico não é mais uma possibilidade. É uma certeza." Charles acomodou-se na poltrona. O cansaço estampava-se em seu rosto enquanto olhava através da janela embaçada pelo vapor. Ele conhecia a verdade sobre seu próprio corpo. Ultimamente, vinha esquecendo documentos cruciais dentro das caixas vermelhas do governo. Decisões que antes eram rotineiras agora pareciam incrivelmente pesadas, como tentar mover uma montanha. "A lei da regência de Language Not Registered for Generation", murmurou Charles com a voz rouca. "É uma armadilha, Evans. Ela permite a transferência de autoridade apenas se eu estiver totalmente incapacitado ou inconsciente. Mas eu não estou morto, nem em coma. Estou simplesmente esgotado." Ali residia a brecha fatal na Constituição Britânica. A menos que Charles se declarasse incapaz, ele permaneceria obrigado a governar com plena autoridade. Contudo, um monarca cuja lucidez mental estava se deteriorando representava um perigo muito maior: o início do colapso institucional. Ele precisava de um caminho diferente, algo sem precedentes. As Language Not Registered for Generation H daquela noite, Charles convocou uma reunião estritamente confidencial com as duas únicas pessoas em quem confiava incondicionalmente quando se tratava de lealdade à coroa: o príncipe William e a princesa Anne. O gabinete particular do rei era completamente isolado acusticamente.
Sob a luz amarela e quente, retratos de antigos monarcas projetavam sombras imponentes, criando uma dança fascinante entre luz e escuridão. Promulgarei um decreto real especial, anunciou Charles com a voz frágil, mas firme, demonstrando uma determinação ponderada. Ele deslizou um rascunho manuscrito pela mesa em direção a William. 8. Delegação limitada de autoridade. William assumirá certas funções constitucionais, como receber dignitários estrangeiros, conceder a ascensão real e manter o comando militar cerimonial. Eu manterei o título de rei e continuarei minhas audiências semanais com o primeiro-ministro. Este é o único meio de garantir a continuidade sem abdicar. William pegou o documento, franzindo a testa enquanto lia rapidamente o conteúdo. A proposta era ousada, talvez perigosamente ousada. A lei explorou uma pequena área cinzenta. Pai, respondeu ele com preocupação transparecendo em sua voz firme. Isso vai desencadear o caos no parlamento. E mais importante, Camila, ela jamais tolerará ser excluída dessa nova estrutura de poder. De pé, perto da lareira, com os braços cruzados, a princesa Anne inclinou a cabeça. William está certo. Camila passou Language Not Registered for Generation Anos, reconstruindo sua imagem pública para chegar a este trono. Ela verá isso como um desafio direto à sua posição como rainha. No instante em que seu nome foi pronunciado, a atmosfera pareceu se cristalizar. Sem aviso prévio, a porta se abriu. Sem batidas, sem anúncios de criados. A rainha Camila entrou. Vestia um vestido de seda azul escuro e o inestimável colar de pérolas que Charles lhe dera de presente de aniversário repousava em seu pescoço. Contudo, não havia qualquer calor em sua expressão. Seu olhar era penetrante, estratégico e alerta. Ela soubera da reunião, fosse por rumores ou por meio de sua discreta rede de contatos dentro do palácio. William tem razão, disse Camila, avançando com um tom gentil, porém inegavelmente autoritário. Ela se aproximou de Charles e colocou a mão em seu ombro, um gesto que misturava posse com uma ameaça silenciosa. Você não pode prosseguir com isso, Charles. Entregar a autoridade a William enquanto você ainda vive significa se tornar um fantoche cerimonial? Ela voltou o olhar para William e Anne, um leve sorriso provocante surgindo em seus lábios. Ela entendia a oposição deles, mas também compreendia as vulnerabilidades de Charles. Quando um rei vacila, é sua esposa quem deve compartilhar o fardo. Isso é o casamento. Isso é a tradição, continuou Camila. Proponho uma corregência. William e eu governaremos juntos. Essa é a imagem de unidade e equilíbrio que o público espera. A princesa Anne deu um passo à frente, posicionando-se discretamente entre Camila e William. Sua voz era fria como aço. Você está enganada, Camila. Minha mãe, a rainha Elizabeth, nunca pretendeu, nem jamais pretenderia, que você exercesse autoridade política. Você é a rainha consorte. Seu dever é apoiar a coroa, não governá-la. Não se esqueça da sua posição. Os dedos de Camila apertaram o ombro de Charles, arrancando-lhe um leve suspiro. Ela se inclinou para mais perto, sussurrando em seu ouvido, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Você precisa de mim, Charles. Você sabe que William não tem experiência e Anne não é flexível. Só eu entendo verdadeiramente o que você precisa. As linhas estavam traçadas. O que antes fervilhava em segredo agora estava abertamente revelado. A luta pelo poder deixou de ser um sussurro. Ela irrompeu no âmago da monarquia. Em menos de horas após aquela reunião decisiva, Londres acordou com o que só pode ser descrito como uma onda de choque midiática. Tabloides e plataformas de notícias digitais estamparam simultaneamente manchetes em vermelho vivo. Rei Charles em estado crítico. William pressiona pela abdicação para assumir o trono. No palácio de Kensington, William atirou seu tablet sobre a mesa, o som seco reverberando pela sala de café da manhã. Seu rosto ardia de fúria mal contida. Um artigo publicado pelo Daily Truth, citando uma suposta fonte interna do palácio, apresentou descrições perturbadoras do estado de saúde do rei. Descrevia Charles como um velho confuso, sofrendo de silêncio, incapaz de se lembrar dos nomes dos funcionários e supostamente precisando de ajuda até para comer. Em contraste, William foi retratado como calculista e ambicioso, acusado de explorar a doença do pai para isolá-lo de sua leal esposa. Isso tem a marca dela por toda parte, disparou William,
com a voz trêmula de indignação. Os detalhes sobre a fadiga vascular eram conhecidos apenas por Evans, meu pai, Anne e eu. Ela traiu o próprio marido para obter simpatia do público. Kate Middleton, notavelmente serena, pousou delicadamente a mão no ombro de William, encarando-o fixamente. Ela disse: "Ela está travando uma guerra psicológica. Ela quer que a nação o veja como um filho desleal. Se você prosseguir com a transferência de poder agora, parecerá um golpe familiar. O objetivo dela é minar sua legitimidade." Do outro lado da cidade, em Clarence House, a residência particular de Charles e Camilla, o ambiente não poderia ser mais diferente. Camilla presidia o que foi descrito como um chá da tarde privado, na presença de seus aliados mais próximos, o editor-chefe de um importante jornal, 2 parlamentares conservadores convictos e seu secretário de imprensa pessoal. "O povo britânico sempre simpatizou com a imagem de uma esposa dedicada", comentou Camilla friamente, traçando levemente a borda de sua delicada xícara de porcelana. A agitação que demonstrara na noite anterior havia desaparecido. Em seu lugar, destacava-se a frieza e a compostura de uma estrategista política experiente. Eles desconfiam de mudanças abruptas. William é jovem e inclinado à modernização agressiva. Devemos cultivar um senso de instabilidade em suas mentes. Voltando-se para sua secretária, deu uma ordem clara: divulgar novos relatórios, sugerindo que os médicos recomendassem que Charles recebesse cuidados language not registered for generation horas por dia de seu familiar mais próximo, e insinuar sutilmente que somente ela compreendia verdadeiramente os desejos de Sua Majestade naquele momento. "Se Charles não pode falar por si mesmo, eu falarei por ele." Sua estratégia era implacável, porém assustadoramente racional. Camilla entendia que não podia desafiar William diretamente em questões de sucessão ou linhagem. Em vez disso, buscava dominar por meio de uma influência mais sutil, posicionando-se como a única intérprete das intenções do rei. Se cada decisão, cada declaração atribuída a Charles tivesse que passar por sua voz, então, efetivamente, ela detinha as rédeas do poder. Naquela noite, sob crescente tensão emocional, o estado de Charles deteriorou-se abruptamente. Ele sentiu uma forte falta de ar e sua pressão arterial subiu perigosamente. Citando recomendações médicas, Camilla ordenou imediatamente o acesso restrito aos aposentos do rei, impedindo a entrada de William. Dentro do quarto, impregnado com o aroma de óleos antissépticos e aromáticos, Camilla permaneceu sentada ao lado da cama. Charles parecia frágil e isolado. Ela apertou sua mão, não para confortá-lo, mas para semear dúvidas em sua mente vulnerável. "Eles estão tentando reivindicar sua coroa antes mesmo de você a entregar, Charles", murmurou ela suavemente, com um tom doce, porém venenoso. "William está consultando advogados. Anne está vasculhando documentos arquivados. Para eles, você é um obstáculo. Eu sou a única que pode salvaguardar seu legado. Basta me conceder uma procuração, uma assinatura, e eu os silenciarei a todos." Sob o efeito da medicação e o ritmo constante de seus sussurros, a determinação de Charles começou a vacilar. Ele olhou para a mulher por quem um dia desafiara o mundo, atormentado por um conflito interno. Será que seu filho realmente desejava o fim de seu reinado? Como um veneno que se espalhava lentamente por seu organismo, a dúvida infiltrou-se na mente debilitada do monarca idoso. A princesa Anne nunca fora alguém que se deixasse enganar facilmente, e certamente não permaneceria passiva enquanto Camilla apertava o cerco sobre seu irmão. Com mais de language not registered for generation anos de serviço inabalável à coroa, Anne identificou imediatamente a estratégia familiar de Camilla: dividir, isolar e controlar o alvo. Ao amanhecer do terceiro dia da crise, Anne convocou uma reunião de emergência com o príncipe William e o arcebispo da Cantuária em Gatwick Park, sua propriedade rural isolada, o único lugar fora do alcance dos informantes e da vigilância de Camilla. "Não temos mais tempo para cortesias aristocráticas", declarou Anne assim que se sentaram. Ela colocou uma espingarda descarregada diretamente sobre a mesa e começou a limpá-la metodicamente, um ritual pessoal ao qual recorria sempre que enfrentava as decisões mais difíceis. O gesto transmitia uma mensagem inconfundível. Ela estava preparada para a guerra. "Camilla está tentando ativar a cláusula da regência de uma forma que atenda aos seus interesses", disse Anne com firmeza. Ela já garantiu apoio suficiente dentro do conselho privado. Se Charles entrar em coma ou for declarado incapaz agora,
As leis vigentes garantem a Camila um cargo no Conselho da Regência como esposa do rei, e ela usará essa autoridade para bloquear todos os movimentos de William. William pressionou a mão contra a testa, a expressão tensa sob uma pressão insuportável. Mas meu pai está completamente sob o controle dela. Não consigo nem chegar até ele para explicar a verdade sem provocar um confronto com os guardas. E se eu recorrer à força, cairei direto na armadilha midiática que ela preparou. O arcebispo da Cantuária, figura espiritual suprema e conselheiro constitucional, finalmente se pronunciou. Precisamos de um documento irrefutável. Concluí secretamente a redação do decreto de transferência parcial em conformidade com as intenções originais de Sua Majestade. Este decreto concede autoridade constitucional diretamente ao príncipe de Gales, ignorando completamente o Conselho de Regência, mas precisamos da assinatura do rei, uma nova assinatura feita enquanto ele estiver em plena lucidez e testemunhada de forma independente. Anne parou de se mover, erguendo o olhar. Seus olhos eram penetrantes como navalhas. Esta noite, disse ela em voz baixa, agiremos esta noite. Usando minha autoridade como coronel honorária, providenciarei uma mudança na escala da guarda na ala do rei. Qualquer pessoa leal a Camila ou comprada por ela será transferida para o perímetro externo. Mas como tiramos meu pai da guarda dela? Perguntou William ansioso. Ela nunca sai do lado da cama dele. Não vamos removê-lo de forma alguma, respondeu Anne com uma risada seca e gélida. Seu sorriso frio fez até William estremecer. Vou levar a verdade diretamente a ele. William, prepare-se. Esta noite será a mais longa que esta dinastia já enfrentou, e preciso que você traga algo. William engoliu em seco. O que é? Os registros financeiros relacionados à empresa do filho de Camila, respondeu Anne. E os relatórios do MI Language Not Registered for Generation detalhando seus encontros privados com magnatas da mídia. Ela se levantou da cadeira carregando a espingarda com um clique metálico seco. Não vamos apenas nos defender, vamos revidar. Enquanto isso, dentro do palácio de Buckingham, Camila recebeu um aviso urgente de um criado, que secretamente atuava como agente duplo, informando que William e Anne haviam retornado a Londres. Imediatamente, ela entrou em alerta máximo. Décadas sobrevivendo a lutas pelo poder na realeza haviam aguçado seus instintos. Ela pressentia um ataque iminente. "Prepare o carro", ordenou Camila à sua assistente, com urgência na voz. "E contate o editor do The Sun. Diga-lhes para se prepararem para uma notícia bombástica amanhã de manhã. Se William ousar entrar nos aposentos do rei esta noite, eu o acusarei de tentar usurpar o trono. Destruirei sua reputação para sempre." O Big Ben bateu Language Not Registered for Generation Horus. Seus sinos solenes ecoaram por uma Londres mergulhada em sono profundo. Contudo, dentro dos muros do Palácio de Buckingham, uma batalha invisível estava prestes a se desenrolar. Vestido com roupas civis pretas para evitar chamar a atenção, William entrou no palácio por uma entrada lateral normalmente usada pela equipe de logística da cozinha. Com ele estavam o arcebispo da Cantuária e dois dos mais ilustres juristas constitucionalistas do país. Avançaram com rapidez e determinação pelos longos corredores em forma de túnel, onde as estátuas de mármore que revestiam as paredes pareciam observar um silêncio profundo. A princesa Anne chegara antes deles. Ela aguardava no cruzamento que dava acesso à ala dos aposentos reais. Os guardas que normalmente ali ficavam haviam sido substituídos por membros dos Blues and Royals, um regimento cuja lealdade a Anne era inquestionável. "Ela está lá dentro", murmurou Anne, gesticulando em direção à porta de carvalho fechada no final do corredor. "Nossos serviços de inteligência indicam que ela instalou dispositivos de gravação no quarto. Ela está tentando armar uma cilada." Num instante, a estratégia teve que mudar. Eles não podiam prosseguir com uma negociação discreta enquanto Camila permanecesse presente com a vigilância em andamento. A operação secreta teria que se tornar um confronto direto, um acerto de contas público em vez de uma manobra secreta. William respirou fundo e acenou firmemente com a cabeça para Anne. Ele entendia o que estava em jogo. O fracasso o rotularia como traidor, mas a inação colocaria o futuro da monarquia britânica nas mãos de uma ambição desenfreada. "Abra a porta", instruiu William ao guarda. A pesada porta de carvalho rangeu ao abrir. Sob a luz tênue de um abajur, o rei Charles estava deitado, apoiado em travesseiros altos, o rosto abatido e pálido, os olhos fechados de cansaço. Camila sentou-se ao lado dele, segurando uma tigela de sopa quente.
No instante em que viu a porta se abrir de repente e o grupo entrar, ela se assustou, derramando a sopa sobre o tapete persa ornamentado sob seus pés. "O que vocês pensam que estão fazendo?" perguntou Camila, levantando-se abruptamente e posicionando-se em frente à cama como uma predadora protetora defendendo seu território. "Este é o quarto particular do rei. Já passa da meia-noite. Guardas, retirem-nos imediatamente." Nenhum soldado entrou. O silêncio do outro lado da porta dizia tudo. O equilíbrio de poder havia mudado. "Ninguém lhe obedecerá esta noite, Camila", declarou a princesa Anne, dando um passo à frente. O som seco de seus saltos batendo no chão de madeira ecoou como o martelo de um juiz. "Estamos aqui para cumprir a vontade do rei, sua verdadeira vontade, não a versão que você lhe impôs." William aproximou-se da cama e ajoelhou-se para poder encontrar o olhar do pai. Delicadamente, segurou a mão frágil de Charles. "Pai, perdoe a hora tardia, mas isto precisa acabar agora pela estabilidade do reino e para afastar a mão de William." "Não, não o ouça, Charles", ela gritou. "Ele está te enganando. Trouxe advogados para forçar sua abdicação. Assine isto." Ela tirou um documento amassado do bolso. A procuração completa da regência que ela vinha insistindo para que ele assinasse nos últimos 2 dias. "Chega." A voz do arcebispo de Canterbury ecoou pela câmara com autoridade imponente, abafando os protestos de Camila. Ele deu um passo à frente, erguendo a cruz que pendia sobre seu peito. "Vossa Majestade, Rainha Consorte, coagir o soberano a assinar um instrumento constitucional sem a presença do Conselho Privado constitui uma violação da lei de traição de Language Not Registered for Generation." A palavra traição caiu no meio da sala como uma carga explosiva. Camila ficou rígida. Mas, em vez de recuar, seu instinto de sobrevivência se alastrou. Ela percebeu que estava encurralada, e naquele instante resolveu arriscar tudo. Camila se virou para Charles, lágrimas brotando em seus olhos antes de escorrerem por suas bochechas. Ela caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dele com força, assumindo a imagem de uma esposa de coração partido. "Charles, eu sempre quis o melhor para você. Estão tentando tirar sua autoridade, torná-lo impotente. Você realmente consegue suportar ver sua esposa humilhada perante o mundo e pelo seu próprio filho?" Charles fechou os olhos com força, a respiração irregular e superficial. Apesar de tudo, a manipulação emocional de Camila ainda o influenciava. Percebendo sua hesitação, Camila se levantou abruptamente e se virou para William e Anne. A frágil máscara de tristeza se desfez, substituída por um rosto contorcido de fúria e ambição desmedida. "Se você ousar transferir esse decreto para William", ela cuspiu entre dentes cerrados, "divulgarei todos os detalhes do seu prontuário médico. Direi ao público que você sofre de demência, de delírios, e que seu filho o interrogou na calada da noite. Rotularei William de usurpador, e toda esta dinastia afundará em escândalo." Os punhos de William se fecharam, as veias do pescoço saltando nitidamente. Ele se moveu como se fosse confrontá-la, mas Anne ergueu a mão, detendo-o. Em vez disso, deu um passo à frente, posicionando-se diretamente diante de Camila. Pouco mais de 1 metro separava as 2 mulheres mais formidáveis da família real. "Você fala de sacrifício?" perguntou Anne com a voz inquietantemente firme. "Você afirma que tudo foi feito por amor. Então permita-me lembrá-la do que é um verdadeiro sacrifício e do preço que você concordou em pagar para entrar nesta família." Com uma calma deliberada, Anne abriu a pasta de couro preta que carregava para todo lado. Dela, retirou um envelope desbotado, amarelado pelo tempo e lacrado com cera vermelha, ostentando a insígnia real do reinado anterior. "Vocês realmente acreditaram que minha mãe, a rainha Elizabeth, aprovou este casamento sem quaisquer garantias?" perguntou Anne, erguendo o envelope para que todos vissem. "Este é o pacto secreto de Sandringham de Language Not Registered for Generation, assinado por vocês e Charles, e testemunhado pela rainha Elizabeth e pelo príncipe Philip." "Você se lembra da cláusula Language Not Registered for Generation, Camila?" Todo o sangue sumiu do rosto de Camila. Seus olhos se arregalaram em terror atônito. Ela cambaleou para trás, batendo na quina de uma mesa e derrubando um abajur que se estilhaçou no chão em cacos de vidro. Cláusula 4. Anne leu em voz alta, cada palavra afiada e deliberada, cortando o ar. "Caso a senhora Camila Parker, B.S., se envolva em conduta que interfira na linha de sucessão ou tente assumir autoridade política além de suas funções cerimoniais, o casamento será considerado nulo e sem efeito dentro da estrutura real."
Ela será destituída de todos os seus títulos, removida das residências reais e não receberá nenhuma provisão financeira. Ela partirá exatamente como chegou, sem nada além de desgraça. Williams olhou para a tia incrédulo. Ele nunca soubera da existência de tal documento. Ficou claro que a rainha Elizabeth havia previsto essa possibilidade. Ela deixara para trás uma última salvaguarda, um mecanismo de defesa concebido para proteger o trono de seu neto da ambição desenfreada. Camila deixou-se cair no chão, com a voz trêmula. Não, isso é impossível. Charles, você me disse que aquele documento foi destruído. Você me prometeu. Ela olhou desesperadamente para Charles, buscando algum consolo, mas o silêncio do rei foi mais devastador do que qualquer resposta verbal. Em meio ao caos de emoções à flor da pele e verdades reveladas, uma mudança inesperada ocorreu. O rei Charles, que momentos antes parecia frágil e imóvel como um velho confuso, sentou-se ereto de repente. Com um movimento firme e deliberado, ele ajeitou o travesseiro atrás de si. Nada nele agora lembrava alguém crítico ou demente. Estendendo a mão calmamente para o copo d'água ao lado da cama, tomou um gole moderado antes de encarar Camila com um olhar surpreendentemente lúcido. Eu te enganei, disse Charles. Sua voz não era mais fraca nem rouca. Carregava profundidade, tristeza e uma autoridade inconfundível. Todo o quarto mergulhou em um silêncio atônito, inclusive William. Sim, sofro de fadiga vascular. Sim, preciso diminuir minhas responsabilidades, continuou Charles, sem desviar o olhar da esposa que permanecia trêmula no chão. Mas eu nunca perdi a cabeça, nunca fiquei desorientado. Meu aparente declínio na última semana, a forma como permiti que você manipulasse a imprensa, meu silêncio enquanto você sussurrava no meu ouvido, tudo foi intencional. Foi um teste. Um teste? A voz de Camila se quebrou em fragmentos. Antes de minha mãe falecer, prosseguiu Charles, ela me disse que o poder revela a verdadeira química do coração humano. Eu sabia da sua ambição, Camila. Mesmo assim, queria acreditar que o seu amor por mim era maior. Ele expirou lentamente, como se libertasse o peso de 3 décadas. Eu esperei. Esperava que você destruísse aquela procuração e simplesmente se sentasse ao meu lado como minha esposa. Esperava que você defendesse William em vez de miná-lo. Mas você não o fez. Você escolheu a coroa em vez do seu marido. Virando-se para William, a expressão de Charles suavizou-se, misturando arrependimento e orgulho. Meu filho, peço desculpas por tê-lo submetido a essa agressão. Eu precisava de clareza. Precisava entender as verdadeiras intenções daqueles mais próximos a mim antes de transferir a autoridade. Agora eu tenho essa clareza. Ele gesticulou em direção ao documento nas mãos de Anne. Esse pacto permanece legalmente vinculativo. E esta noite, Camila, você violou seus termos na presença do arcebispo e do herdeiro. Com suas próprias ações, você selou seu destino. Camila permaneceu paralisada em silêncio. Naquele momento, ela compreendeu a dimensão total de sua derrota. Ela fora enganada pela perspicácia de Ana, ofuscada pela legítima legitimidade de Guilherme e, pior ainda, perdera o marido que acreditava controlar há anos. Seu orgulho se dissipou, restando apenas a humilhação profunda do fracasso. Carlos aceitou a caneta tinteiro do arcebispo sem sequer olhar para Camila. Traga-me o decreto. Sob a luz amarela e aconchegante do abajur do quarto, o rei Carlos III finalmente colocou a caneta sobre o decreto de transferência de poder. Sua caligrafia tremia ligeiramente com a idade, mas permanecia firme, resoluta e inconfundivelmente real. William deu um passo à frente e assinou logo abaixo do nome de seu pai, assumindo o título de príncipe regente. Em seguida, vieram as assinaturas oficiais das testemunhas, o arcebispo da Cantuária e a princesa Anne. O decreto foi finalizado as Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation. Faltavam apenas Language Not Registered for Generation minutos para o dia virar. Charles entregou o documento, agora seco, nas mãos de William e, em seguida, voltou seu olhar para Camila. Ela estava encolhida, oca e imóvel, como uma casca sem vida, as lágrimas em suas bochechas já secas. Você partirá para um retiro, declarou Charles friamente, sua voz desprovida de qualquer calor. Não era mais um marido se dirigindo à esposa, mas um soberano dando uma ordem a uma súdita. Escócia. Por muito tempo, a explicação será doença. Você não aparecerá mais em público, nem comparecerá a nenhum compromisso real.
Preserve a pouca dignidade que lhe resta. Os lábios de Camila se entreabriram como se fossem implorar, mas o olhar gélido de Anne a silenciou instantaneamente. Duas guardas entraram e, com firmeza e delicadeza, começaram a escoltar Camila para fora. Ela cambaleou ao caminhar, sem qualquer vestígio da presença de uma rainha. A porta se fechou atrás dela, a tranca estalando com uma frieza definitiva, como o martelo de um juiz, selando uma sentença perpétua por ambição desenfreada. Uma semana depois do que os bastidores chamariam mais tarde de a Noite das Longas Facas no Palácio de Buckingham, o noticiário das Language Not Registered for Generation H da BBC. A transmissão chocou o mundo. O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado oficial. A rainha Camila se afastará completamente de suas funções reais devido a sérios problemas de saúde. Ela se mudará para uma propriedade rural privada na Escócia para se recuperar. Simultaneamente, um segundo comunicado foi divulgado. O rei Charles III assinou um decreto especial concedendo maiores responsabilidades constitucionais ao príncipe William, permitindo que ele auxilie no governo da nação. Isso é amplamente interpretado como uma transferência de autoridade de fato, marcando o início de uma nova era de reinado compartilhado. Na varanda do Palácio de Buckingham, ventos fortes de setembro varriam o ar. Não havia cerimônia de inauguração, nem multidão estrondosa. Apenas William estava ali, sozinho, contemplando Londres enquanto as luzes da cidade se acendiam uma a uma. Ele não sorriu. Sua expressão carregava o peso de um homem que acabara de herdar o fardo de um reino inteiro. Atrás dele, emergindo silenciosamente das sombras, Kate Middleton aproximou-se e apertou sua mão com firmeza. "Está terminado", sussurrou ela com um alívio na voz. William virou-se ligeiramente, notando o telefone vibrando sobre a mesa. Uma breve mensagem da princesa Anne havia aparecido. Ela chegou à Escócia, portão trancado, chave destruída. William desligou o telefone e olhou para a silhueta distante do Big Ben, cujos sinos anunciavam a chegada de uma nova hora. "Não, Kate", respondeu ele com um olhar firme. "Este não é o fim. É apenas o começo. As ervas daninhas foram arrancadas. Agora devemos plantar algo novo. Desta vez construiremos corretamente, com a verdade, não com segredos." Ele se virou e voltou para dentro enquanto as portas da varanda se fechavam atrás dele, interrompendo os flashes distantes dos paparazzi, que tentavam capturar o momento em que o novo senhor da Inglaterra emergia. Das cinzas da traição, uma dinastia renovada, onde a honra se sobrepunha à ambição, havia oficialmente começado. Revelações em torno do pacto secreto de Sandringham sugerem que a rainha Elizabeth havia preparado tudo 2 décadas atrás. Você acredita que ela possa ter deixado para trás outras salvaguardas legais ocultas que ainda precisam ser descobertas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.